Bom dia novamente, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Vamos orar para dar início a mais uma atividade, mais uma aula nesta manhã. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, Pai, e para falar da tua palavra. Nós entendemos a necessidade, Pai, e ao mesmo tempo o interesse de aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, Pai. Abre os nossos olhos, desperta continuamente o nosso coração. Nós entendemos que a Tua obra ainda não está conclusa em nossas vidas. Te damos liberdade, Deus, nessa manhã para falar aos nossos corações. Entendemos que este momento, reunidos em Teu nome, é muito mais do que uma aula de história. É uma oportunidade do Senhor falar aos nossos corações e sermos edificados. Em nome de Jesus, cuida, Pai, deste momento, e nós jogamos por terra toda tentativa, Deus, do inimigo de fazer algo contrário. Nós jogamos por terra e te agradecemos, Pai, na certeza de que o Senhor inclina os seus ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Bem, vamos dar início à aula número 9. E aí fazendo apenas uma lembrança, né, que é importante a cada capítulo que vamos avançando do livro de Apocalipse, vão sendo anexados, né, alguns elementos novos. Então é importante a gente manter, né, consolidado no nosso coração o entendimento, até para que, obviamente, que essas figuras, né, simbólicas, elas vão ser repetidas, elas poderão ser repetidas, elas serão repetidas, e é bom a gente ter, né, a interpretação correta para fazer o correto uso, correto entendimento da mensagem, né? Então, o dragão, Satanás, besta do mar, anticristo, besta da terra, o falso profeta, a grande meretriz Babilônia, o sistema político, econômico, religioso corrompido, né, para o engano, para a condução do mal, né? Falamos sobre candeeiro e estrela, né, a questão da igreja, e na semana passada, né, nós anexamos nessa lâmina, nesse slide, né, mais dois elementos: os 24 anciãos, né, 12 mais 12, que representam o povo fiel de Deus, abrangendo a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e também os 4 seres viventes, seres angelicais, querubins, tá? Então, esses foram os elementos adicionados na semana passada. Bem, a ideia hoje é estarmos avançando em 2 capítulos, né? Apocalipse 5 e Apocalipse número 6. Tá? O 5 fala sobre a visão do livro selado, com 7 selos, e a do Cordeiro, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente da semana passada, até porque, como eu vou fazer, a ideia é trazer aqui 2 capítulos, né, nessa manhã, então eu vou partir esse capítulo, né, e vou evoluindo a cada versículo ou versículos, fazendo o estudo, né, do capítulo, tá? Diferentemente da semana passada, que eu fiz a leitura de todo o capítulo para depois falar sobre ele. Então vamos lá. Capítulo número 5, verso número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e mais do que isso, de todo selado com 7 selos, né? Então vamos lá. Então, o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história, né? Então esse é algo que a gente pode depreender desse versículo, né? Deus, ele tem em sua mão um livro, na mão direita um livro, foi o que o próprio versículo número 1 diz, né? Deus, ele escreveu o livro da história antes dela acontecer, que revela o destino da humanidade. Ele conhece, ele controla, ele dirige todas as coisas para a consumação final, né? Então o livro tem sequência e o livro tem consequências, né? Mais do que isso, né, não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará na mão de Deus. Não existe acaso, coincidência ou sorte, né?
A história está na mão de Deus. Não é governada por astros e nem por misticismo humano, né? É governada por Deus. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Então foi isso e isto estão no primeiro versículo, né? Isso traz a mensagem, né, de que absolutamente nada foi esquecido nem omitido. A sua vida, nossa vida, ela não caminha ao léu. Mais uma vez, o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus, né? Então essa é a principal mensagem, ou as principais mensagens que nós extraímos do versículo 1. Versículo 2 e 3 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, aqui o digno, né? Quem é o digno? Cristo, né? O digno, Cordeiro, né? Ele é procurado. Ninguém tem capacidade de desvendar, nem de conduzir a história à sua consumação. E o que passa para nós, né, no verso 1, voltando ao verso número 1, foi dito que o livro ele está selado com 7 selos, né? E selo, né, trazendo agora para aquilo que os nossos olhos veem, né, selo fala de algo de segurança, né? Por exemplo, quando você tem um pote de cadê a irmã Lia? A pimenta, geleia, cadê a irmã Lia? Ah, ali, está ali. O pote de geleia, né, de pimenta, que tem um selo, né? Então esse selo é um sinal de segurança, de que ninguém, né, meteu o dedo ali dentro da geleia, que a gente pode acreditar, né, no padrão de qualidade da indústria para poder, né, comer. É algo que está completo, né? No caso, reforçando o número 7, dentro aquele slide que nós apresentamos, né, o significado dos números, né? 7 fala de totalidade, né? Então isso reforça sinal de autoridade e autenticidade dos escritos. Então, o que está por detrás, né, do selo são esses 4 significados, ou essas 4 mensagens e outras mais, mas essas já são suficientes para o nosso entendimento, né? E mais ainda, ninguém foi achado digno de abrir o livro. E a palavra de Deus diz, né, que nem digno no céu, nem digno na terra, nem digno debaixo do céu. Ou seja, nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem os remidos, nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. Mais ainda, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos podem revelar o sentido da história e da nossa vida. Porque o controle da história está nas mãos de Deus, né? Então isso aqui é importante, esse entendimento, né? Seitas, religiões, né, que se achegam a espíritos imundos, né, querendo saber sobre algo do futuro que não é revelado a eles. O versículo diz, né, de maneira muito clara: ninguém foi achado digno de abrir o livro para conhecer o que está revelado, a ser revelado no livro da história. Continuando, capítulo 5, versos 5 a 7, né? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, 7 espíritos, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, né? Foi dito isso, que estava na mão direita, daquele que estava sentado no trono, Deus, né? Então o cordeiro,
o leão da tribo de Judá, ele vai lá e toma o livro da história que está na mão direita de Deus, que está sentado no trono. Então, o digno que era procurado, ele agora é encontrado. A solução para a história vem da onde? Vem do céu. Porque se o livro da história está no céu, o controle dela vem do céu. E é consolo para nós, por isso que é dito lá no verso número 5, não chores, né? Às vezes, choramos como João com medo do futuro, o que vem pela frente, né? Como será o meu amanhã, o sentimento de impotência que às vezes bate dentro do nosso coração, né? E a voz ecoa no céu dizendo, não chores. O Senhor, Ele põe um basta sempre em nossa angústia. Havia ali uma angústia, havia uma preocupação. Quem seria digno de abrir um livro selado, né? Então pairou, né, uma certa angústia naquele momento, assim como na nossa caminhada com Cristo, na nossa carreira espiritual, por vezes a angústia, né, ela pode estar batendo a porta do nosso coração. E aí Deus, como um Deus que cuida, um Deus de perto e não de longe, né, um Deus que está atento e que é o início e o fim de toda a história, né, Ele abre a sua boca com uma palavra de autoridade, poder e amor para dizer, não chores. Isso é uma mensagem viva para nós hoje. O Senhor, Ele põe basta, né, aquela angústia, a nossa angústia. E como eu disse, o digno procurado é agora o digno achado, o digno encontrado. Mais uma vez, estamos falando do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, estamos falando de Jesus Cristo. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida, né? A solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus, né? Ele toma da mão direita de Deus que está sentado no trono. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, Redentor e Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Então, nenhum homem pode, por meio de visões ou qualquer outro tipo de comunicação, né, ousar dizer que o fim do mundo vai acontecer em tal momento. Ninguém tem esta autoridade para dizer isto, né? Ele venceu para abrir o livro, né? É o que estava declarado no verso número 5. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, né? E mais ainda no verso número 6, nos mostra que ele é digno de desvendar o sentido da nossa vida, porque fala de 7 olhos, 7 chifres, 7 espíritos, e isso mostra, como o 7 fala sobre totalidade, sobre plenitude, né? Isso mostra que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Vocês devem se lembrar no estudo de Daniel, né? Daniel, que um dos animais tinha chifres, né? E chifre está associado com impérios, com poder, né? Então 7 chifres, todo poder, onipotente, né? Olhos para ver tudo, onisciente, né? E 7 espíritos está em todos os lugares, então onipresente, né? Então, por essas qualidades e virtudes, ele é digno de desvendar o sentido da nossa vida. Apocalipse, no capítulo 5, dando prosseguimento, versos 8 a 12. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, olha lá, falamos naquele primeiro slide, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso,
E o que representam essas taças cheias de incenso? As orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, de todo povo, de toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando de quem aqui? De nós. Nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os justos reinarão sobre a terra. Então está falando de nós. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder. Então, quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história nas suas mãos, né? O digno procurado é o digno agora achado, o digno encontrado, que está nesse momento com o livro em suas mãos, né? Então, quais são as implicações? Com base no versículo número 8, eu digo que isso deve nos levar a orar confiantemente acerca do destino das pessoas, né? As orações fazem sentido. Orar é falar com aquele que está com nada menos do que o livro da história em suas mãos, né? E a palavra de Deus fala sobre uma taça de ouro cheia de incenso, ou seja, algo que está de fato sob o controle de Deus, sendo recebido por Deus e bem recebido por Deus, né? Mais do que isso, isso nos leva também à evangelização, à necessidade de evangelização. Cristo, ele morreu para comprar com sangue pessoas que procedem, como também foi dito no versículo número 9, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, né? Então foi pago um alto preço para que nós também fizéssemos a nossa parte, de que mais pessoas possam estar conhecendo aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda força, de toda riqueza, de toda sabedoria, né? Isso também deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual, né? É aquilo que eu venho falando com a igreja, de vivermos coerentemente com a nossa identidade espiritual. Nós não podemos nos desacoplar desta verdade. Os nossos frutos não podem ser incoerentes com a identidade que Deus implantou em nossas vidas. Se verdadeiramente aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos justificados e iniciamos um novo processo de santificação, ou um processo de santificação, fomos adotados para a família de Deus, somos filhos de Deus, somos testemunhas de Cristo, somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus nos fez reino e sacerdotes, então não pode ser incoerente o nosso testemunho, os nossos frutos, aquilo que falamos, como nos posicionamos, muito mais do que diante da igreja, fora da igreja. Fora da igreja. Fomos constituídos reino, né? Nós já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, né? Ou seja, aqueles que morreram justos estão já neste momento reinando com Deus. E mais do que isso, reinarão também, ou reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Mais do que isso, Ele nos fez sacerdotes, e agora nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus. Lembra do sumo sacerdote, que era o único capaz de levar
né, a Deus as orações, né, hoje o véu se rasgou. E hoje nós somos feitos sacerdotes, então hoje nós podemos falar diretamente com Deus, né? Então isso também deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Mais do que isso deve nos levar a dedicar tudo que somos e tudo que temos a Ele, porque a própria palavra diz que a Ele é dado todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Então, cabe a nós nos dedicar tudo o que somos e temos ao Cordeiro. A primazia, a excelência, pregamos aqui nesta igreja há pouco tempo, as primícias do nosso tempo, né, da nossa vida devem ser dadas ao Cordeiro. Só Ele merece ser exaltado, porque toda a glória é para Ele. O culto precisa ser prestado somente a Ele, porque a Ele é todo louvor. Então, isso precisa estar claro hoje em nossas vidas. Verso 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, né? Vamos lá. O digno procurado é o digno encontrado, e mais do que o digno procurado e encontrado, ele agora é o digno adorado. E ele é adorado porque por quem ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro que foi morto, então ele é adorado por quem ele é. Mais do que isso, ele é adorado por onde ele está no meio do trono. Ele é adorado pelo que ele fez, o sangue de Jesus nos comprou para Deus, nos constituiu, como nós vimos agora há pouco tempo, né, no slide anterior, nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. E mais ainda, ele é adorado por aquilo que ele tem. Toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a força, todo o poder, toda a honra, toda a glória. Então ele é adorado por aquilo que ele tem. E eu queria, obviamente que na semana passada eu discorri o capítulo número 4 e agora o capítulo número 5, mas eles trazem um louvor espiritual lindo, né, que eu vou resumir aqui agora, né, nesses próximos talvez 2 slides, né, para mostrar aquilo que está acontecendo nos céus, né? Vamos lá. Os cânticos dos capítulos 4 e 5 ecoam vozes, como nós bem lemos, né, da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos, da natureza, que se unem para o louvor celestial acerca da criação e acerca da redenção, né? E aí vamos lá, vamos passo a passo, fazendo uma lembrança do que já falamos, do que está escrito. O culto ao Criador começa com um quarteto, né? Os 4 seres viventes, querubins, num hino seráfico, né? No hino de serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E a isso segue o coro constituído de 24 anciãos, a igreja do passado, do Novo Testamento, que prosseguem o louvor do Criador dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Então se ouvem os solistas dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E vem a resposta dizendo: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando o cordeiro toma o livro da mão do Criador, da mão direita do Criador, ouvem-se em uníssono o quarteto, os 4 seres viventes e o coro dos anciãos, em um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais do que isso, prorrompe o coro majestoso, ou seja, de repente, de uma forma estrondosa, há um coro majestoso. São os anjos que cantam, vozes de milhões e milhares de milhares, avolumam o canto triunfal dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E prossegue o canto, crescendo, arrebatador, até alcançar o clímax de grandioso final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas ouve-se toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, louvando ao Criador e ao Redentor, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E por fim, quando o sereno estrondo do coro universal, ouve-se um grandioso amém. Assim seja, que parte dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins, e aí se segue um silêncio ofegante, e os anciãos, os 24 anciãos, que representam a igreja, nada diferente fazem de se prostrar e adorar a Deus. Apocalipse 6, Cordeiro abre os selos, né? Então agora vamos começar a desvendar, né, o que está por detrás desses selos. Ninguém era digno de abrir o livro que estava selado com 7 selos, né? E agora o Cordeiro, ele abre, ele começa abrindo os selos. E aí vamos lá, Apocalipse, versos 1 a 8. Primeiro selo, esse é o subtítulo que está na minha Bíblia. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí vem o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, não mais branco, mas vermelho, e junto com o cavalo, um cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, um cavalo vermelho com o seu cavalheiro, tirando a paz e com uma espada na mão. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, como os 2 primeiros: vem. Então vi, e não mais um cavalo branco, nem um vermelho, mas um cavalo preto.
E o seu cavaleiro, mais uma vez alguém montado, com uma balança na mão, não era mais uma espada. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E aí vem o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, abriu a voz do 4º ser vivente, dizendo pela 4ª vez a mesma coisa: vem. E agora já não era mais o cavalo branco, nem o vermelho, nem o preto, era o cavalo amarelo. E da mesma forma como os 3 anteriores, havia um cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então vamos lá, considerações gerais, refrescando a memória dos irmãos. Os 5 primeiros capítulos do livro de Apocalipse apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando, encorajando. Nada diferente do que faz nos dias de hoje. Por isso que nós não podemos aceitar que o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem preterista, ou seja, que se destina apenas ao passado. Continua válido para nós. Mais ainda, as 7 cartas revelam o que as 7 igrejas aparentam ser aos olhos dos homens, mas mais do que o que aparentam ser aos olhos dos homens, o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Vimos nos capítulos 4 e 5 o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos, né? O que acabamos de ler. Os próximos capítulos apresentarão quadros dos sofrimentos da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela e, como eu venho dizendo em toda a aula, né, o triunfo final de Cristo Jesus. Os 7 selos, eles descrevem movimentos que caracterizarão a era ou dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. Então nós estamos falando da visão amilenista, né? E a visão amilenista entende que a era cristã, a era da graça, está acontecendo concomitantemente com o reino milenar, que é no céu. E o reino milenar, ele é compreendido entre a ascensão de Cristo e o retorno de Cristo. E esses 7 selos, eles se encaixam dentro deste período. São visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. À medida que os selos são abertos nos céus, preste atenção, né? À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra, porque, como eu disse anteriormente, o controle da história está no céu. O céu comanda a terra. Jesus, ele abre os selos, o único, o digno de abrir o livro selado. Ele está encarregado de todo o programa. A história, mais uma vez, ela está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus ainda misturada com a sua graça, com a sua misericórdia. Mas a partir do 6º selo, há somente o derramamento da ira de Deus, e isso vai configurar o dia do juízo. O Apocalipse 6, que é esse que nós estamos lendo, né?
é como um texto paralelo ao que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ao capítulo 13 do livro de Marcos e ao capítulo 21 do livro de Lucas, né? E que trata sobre guerras, fomes, perseguições que já estão acontecendo, abalos no mundo e a segunda vinda de Cristo, né? Então, este capítulo mostra para nós, aqui quando fala de abalos do mundo, né? Algo que ainda não aconteceu nessa proporção, dizendo o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, né? Então, esses selos, eles são, né, o Apocalipse número 6 é um texto paralelo, né, àquilo que está escrito em 3 diferentes capítulos de 3 diferentes evangelhos. Então vamos lá, cavalo branco, né? Mais uma vez estamos diante de uma situação em que não há unicidade, né? Os teólogos não são uníssonos, né, a respeito de quem seria este cavalo com o seu cavaleiro branco, né? Uns acreditam que seja o anticristo, e aqueles que estão dentro da visão pré-milenista, pré-tribulacionista ou dispensacionalista, né, eles entendem que esses 7 selos, eles vão acontecer na grande tribulação. Então, consequentemente, eles entendem que o branco, cavalo branco, cavaleiro branco, ele representa o anticristo, que ainda não veio, com A maiúsculo. Anticristos diversos já estão presentes, já estiveram, estão e estarão, mas o com A maiúsculo ainda não, provavelmente não, né? Então, os dispensacionalistas, eles entendem que os selos são, os 7 selos falam de um tempo ainda futuro, sobre a grande tribulação, e consequentemente entendem que seja o anticristo, né? Apresenta-se como, ou seja, o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida de uma luz falsa. O anticristo se apresenta como um pacificador, ele terá estupendas vitórias, ele vai ser aclamado como alguém invencível, ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impele o anticristo a deixar sua posição de reserva e a se manifestar, né? Ou seja, aquela transição da tribulação para a grande tribulação, né? Lembrem-se que no primeiro momento o anticristo parecerá ser alguém do bem e depois mostrará a sua verdadeira identidade. Então, uns entendem que seja o anticristo, outros entendem que sejam conquistas militares. As grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo, e depois dele outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor, e o arco era um símbolo de poder, de poderio militar. Então, uma conquista militar sempre traz tragédias, né? Então, ou seja, estamos falando do período da grande tribulação. Então, por isso é que há essa frase que parece desconexa, mas não é. Uma conquista militar sempre traz tragédias, né? Estamos hoje diante dos nossos olhos, de uma tentativa de conquista militar, Israel, né? E a gente vê que associado a isto, existe tragédias. Então, por isso, né, o entendimento de que
esse cavaleiro, esse cavalo representam as conquistas militares, né? Mas eu diria que esse cavalo branco, no meu entendimento, representa Jesus Cristo. Sempre que Jesus aparece, né, Satanás se agita. E assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. E que provas são essas? Exatamente a aparição dos outros cavalos, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco, né? Amarelo, desculpa. Vermelho, preto, amarelo. As palavras só podem se aplicar a Cristo. Que palavras são essas? Branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. Foram extraídas dos versículos que nós lemos. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, né? Esse texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse, capítulo 19, versos 11 e 16, em que Cristo, ele vem montado em um cavalo branco, né? E essa descrição, ela é incontroversa. Se vocês forem ler, vocês vão ver exatamente que Cristo, ele vem montado em um cavalo branco. Nós não estamos diante de um Deus de confusão, né? E esse texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo, né? Então, por isso, esses são argumentos, né, em que eu apresento para poder indicar que esse cavalo com esse cavaleiro representam Jesus Cristo. O cavalo vermelho, né, é uma figura de perseguição religiosa e de guerra. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos, né? Então, a visão amilenista, né, pelo que vocês estão enxergando, né, esses selos compreendem da ascensão à segunda vinda de Cristo, né? Então, ainda que não tenha sido consumado plenamente, mas já está ativo o que está ali descrito, né? Representa um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguições até a morte. Perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, na pós-reforma, no nazismo, no fascismo, no comunismo, perseguições atuais, né? Então, a ideia de perseguição religiosa, ela é fortalecida pelo quê? Pela abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas dos mártires que tombaram pelo testemunho da verdade. Vamos chegar ainda, estamos falando dos 4 selos, mas nós vamos avançar, né, para mostrar este quinto selo, que mostra exatamente, né, as almas dos mártires. Então, dá a ideia, a associação de uma perseguição religiosa neste cavaleiro vermelho. Esse cavaleiro tinha uma grande espada, que foi a última coisa que foi lida no versículo, né? E aonde chega Cristo, chega também a perseguição àqueles que são de Cristo, no passado, no presente e no futuro, né? Então ele não vem com algodão doce, ele vem com uma espada, né? E a espada não é para fazer cosquinha, é para matar, roubar e destruir. Ele não vem para brincar, né? A paz, ela foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros, algo que já acontece. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado, Cristo foi rejeitado. A perplexidade entre as nações, e esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz de que maneira? Pela guerra. As guerras são insanas, porque os homens se matam ao invés de se ajudarem, de se apoiarem. As guerras estão aumentando em número
e mais do que em número, em barbárie, quem não quer viver sob a cruz, viverá sob a espada, né? Cavalo preto, uma figura da pobreza, escassez, da fome, né? Esse cavalo parece ser uma consequência do cavalo anterior, vermelho. A fome é um produto da guerra. Retrata uma grande fome que ocorrerá, né? Ou seja, nesse momento em que ele está sendo desvendado, né, revelado o seu significado, né, o verbo está aqui dizendo que ocorrerá, ou seja, uma grande fome ocorrerá, está ocorrendo. Os alimentos são escassos e os preços estão inflacionados além da razão. A ordem de poupar o azeite e o vinho parece significar que os luxos, dentro daqueles 4 elementos que foram ali colocados, o azeite e o vinho, ainda estarão disponíveis durante a fome, mas os alimentos básicos não. E é possível perceber um padrão de injustiça e de dificuldades financeiras agindo pelo mundo todo, né? Então, é por isso que existem determinadas pessoas com entendimento, né, de que é prudente, já desde o dia de hoje, guardar grãos. Eu vi com os meus olhos isto na Austrália. Não somente fazer isto, como depois movimentar isto para um outro país por segurança. Hã? O padrão de injustiça está presente. Apenas 1% da população mais rica do mundo possui cerca de 50% de toda a riqueza mundial. E 3 bilhões e 700 milhões de pobres representam apenas 2,4% de toda a riqueza mundial. 1% dos homens ricos, 50% da riqueza. 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, 2,5%. Então, já estamos há um bom tempo diante de um padrão de injustiça enorme, né? O cavalo amarelo é uma figura de morte, né? Esse selo representaria a morte por doenças, peste, espada, fome, animais selvagens e outros tipos de calamidades enviadas por Deus como uma forma de executar o seu juízo contra o pecado e todos os inimigos do povo, do seu povo, alcançando, eu botei ali entre aspas, né, apenas 1/4 da população, né? Como eu disse para vocês no slide anterior, os 4 primeiros selos, eles têm a justiça de Deus ainda com a graça e a misericórdia dele, né? 5º selo, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi, ele quem? Cristo. Abriu, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos. Aos mártires aí. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Alguém tem dúvida de que estamos falando dos mártires? Clamaram, quem? Os mártires, em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Por quê? Até que também se completasse o número dos seus conservos. Até que se completasse o número daqueles que ainda vão morrer como mártires. E seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, ou seja, já estava até escrito ali, isso.
O quinto selo é um clamor no céu, né? A alma dos que morreram pela fé, eles estão no céu. Então, com a abertura do quinto selo, o cenário muda da terra para o céu. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Sim ou não? Sim. Jesus já voltou? Não. Então não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Já falei isso em outras aulas. Não está dormindo. Estão conscientes. Estão reinando. Elas não estão dormindo. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar imediatamente com Cristo. É deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. É entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. E por vezes Deus não nos livra das tribulações, mas nas provas Ele nos livra. É assim que Deus faz. Enquanto os falsos crentes foram apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os fiéis, em contraponto aos falsos crentes, selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia. Jesus deixou isso claro no sermão profético. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. As almas dos fiéis pedem não uma vingança pessoal, mas a vindicação da glória, da manifestação da justiça de Deus, para que a glória de Deus se manifeste. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres nas arenas, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos crematórios. Quantos mártires morreram aí e estão lá, clamando, vindicando a justiça, porque a manifestação da justiça de Deus implica na manifestação da glória de Deus, né? Eles não estão pedindo uma vingança pessoal, eles estão no céu, e no céu tudo é puro. Então não tem pensamento do passado, não tem pensamento do tipo mal por mal, olho por olho, dente por dente. Você merece isso? Não existe. Então não se trata de vingança, mas sim de vindicar a justiça para que a glória do Senhor se manifeste. Entendam a dimensão do que está por detrás disso, né? Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. As almas dos fiéis recebem vestes brancas. Vocês leram isso? Eu li. Representando retidão, santidade e alegria. Estar no céu é uma bem-aventurança. É a glorificação, não plena ainda. Por quê? Porque ainda não houve a ressurreição. Mas, incomparavelmente, como Paulo diz, melhor do que estar neste corpo. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia em que se completará, não lemos isso? O número de mártires. Os crentes estão no céu descansando de suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado.
até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo final não pode chegar. O Cordeiro continua no controle. Deus mostra para esses mártires, esses que estão clamando, que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Até na morte do seu povo, Deus está no controle. Foi um apontamento de Deus para que aquilo acontecesse como alguém que tem o domínio da história com um propósito muito claro para os seus. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Há um limite para a crescente enxurrada de injustiça, estou repetindo aqui, além do qual ela não prosseguirá. Então Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado. Há um número? Não, nem simbolicamente ele é citado, mas ele existe. Justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Porque estamos chegando a este limite, e chegando a este limite vem o juízo. E o juízo final é preocupação para os salvos? Não. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim, né? Perseguições aos cristãos amadurecem, aproximam o juízo desse mundo, apressando o fim da humanidade. Sexto selo, encerrando os últimos versículos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes... Olha lá, está elencando 6 categorias. Olha lá. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se suster? Dá para perceber que nós estamos diante de um selo, como dito lá em um slide, em que não existe mais a mão pesada de Deus com a sua graça e misericórdia. Dá para ver? Estamos falando aqui nesses versículos sobre o juízo final. Já caminhando para o fim, dentro do tempo que nós temos, o juízo chegou, as portas da graça se fecharam. É o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem sobre 2 simbolismos. Um universo sendo sacudido. Então vocês viram o que aconteceu com o sol, com a lua, com as estrelas. Então o universo sendo sacudido, esse é o primeiro simbolismo. E o segundo,
os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder, como Jonas tentou fazer, descendo lá no porão de um navio, e não adiantou nada. O próprio universo está abalado, né? É o que os versos dizem. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, enfim, tudo aquilo que se considerava sólido, tudo aquilo que se considerava firme, está agora abalado. A antiga criação está se desintegrando. Esse é um quadro simbólico do terror do dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber, que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre um mundo que tem perseguido a igreja. Então, nós continuamos diante de uma linguagem simbólica, mas essa mensagem, ela é real, ela não é simbólica. Será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a igreja de Cristo. E por fim, os homens estão em profundo desespero, são os versículos finais. Como eu disse, há 6 classes de pessoas descritas também, da mesma forma que tinham 6 classes de elementos abalados. Então falamos no slide anterior de 6 elementos que foram abalados. Agora nós estamos falando de 6 classes que também serão abaladas. Quem? Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. João vê nessa imagem o terror universal. Todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo, né? Então, absolutamente nada impedirá aqueles que perseguem, aqueles que brincam de ser cristão, aqueles que vivem com um pé na igreja, outro no mundo, aqueles que não se converteram, aqueles que não se arrependem de viver exatamente essa dimensão do peso da mão de Deus. É para estarmos preocupados? Eu diria que não, se estivermos vivendo a cartilha de Deus. E mais ainda, eu não sei o meu dia de amanhã, e nem vocês. Então façam hoje o que deve ser feito para estar com o selo da aprovação de Deus sobre a vida de vocês. Essa é a mensagem importante para nós. Acabou. Prática a mensagem que é deixada para nós. Viva, uma mensagem viva, prática, importante. E se tivermos nessa dispensação, isso tudo que está aqui não nos alcançará. Por quê? Porque Cristo vencerá e a sua igreja fiel também. Enfim. Então conseguimos encerrar com 5 minutos de excesso de aula. Então vamos orar. Desafio grande, né? Falar em Apocalipse dentro do tempo e ainda 2 capítulos é muita ousadia, né? Vamos orar e encerrar essa aula. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nesta manhã, por tudo aquilo que mais uma vez o Senhor, ó Pai, operou, trabalhou em nossas vidas. Obrigado pela liberdade de falar em teu nome.
no ambiente espiritual propício para a propagação da Tua palavra, nos chamando, Deus, à responsabilidade daquilo, Pai, que temos que fazer, não no dia de amanhã, mas no dia de hoje, nos dando, Deus, também o conforto, a segurança, a certeza de que nada nos alcançará, simplesmente porque o Senhor é fiel. Nós somos pecadores, mas o Senhor é fiel. E o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Continua, Deus, cuidando de nossas vidas e nos dando, Deus, uma chama crescente para estar na Tua casa e aprender da Tua palavra. Assim oramos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.